Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Pimentel, seja muito bem-vindo ao retorno do Retrancast. Você acompanha aqui o melhor do futebol de base, do futebol de várzea e também do futebol profissional. Então, antes de mais nada, se inscreva neste canal, ativa o sininho, compartilha com geral e vem conhecer sempre uma história. Hoje eu vou estar batendo um papo aqui pela primeira vez, hein? Primeira vez vamos falar sobre futebol feminino, uma das modalidades que mais vem crescendo e se desenvolvendo depois de muito tempo, depois de muito trabalho, de muita luta, vem crescendo aqui no Brasil. Começa a se dar o devido valor que merece o futebol feminino. Eu estou aqui com a Natália Ribeiro e a Sofia, do Flamengo de Guarulhos. Isso. Inclusive, um abraço para o Cícero. Cícero, um abraço para você aí, para a rapaziada do Flamengo de Guarulhos. Sempre um prazer estar aí com vocês aí. Tive aí no estádio tempinho atrás para conhecer as instalações. Tamo junto. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vou botar Obrigada. aqui um pouquinho para você, aqui mais perto assim. Vou começar do ponto de partida. Como é que nasceu o projeto do futebol feminino lá no Flamengo? O meu marido Pedro, ele tem uma escola de futebol no Jardim Fortaleza, lá em Guarulhos, e a escola dele foi chamada para participar de uma competição de base bem famosa, né, bem renomada lá em Guarulhos, que chama Copa Crias, Uhum. e a gente foi se inscreveu e fomos chamados para participar. A gente foi com 2 categorias, e foi assim que a gente conheceu o pessoal do Flamengo. E quando acabou a Copa Crias, eles chamaram o Pedro para fazer parte da comissão de um projeto que eles estavam iniciando lá. Uhum. Porque eles pediram para a gente montar um time feminino para disputar a Copa Crias. A gente tinha, acredito que umas 4, 5 meninas no elenco todo da escolinha. E aí a gente foi juntando meninas ali do bairro que gostava de jogar futebol, montamos um time e fomos campeões da Copa Cris, né. E aí a partir disso, o Caio Soller, que é o presidente do Flamengo, chamou o Pedro para participar da comissão e está à frente ali como técnico das categorias de base do feminino, Do né. feminino. Isso. E eu fui no embalo, né, eu não tenho carreira no futebol, não jogo futebol, não sei jogar bola, mas aí fui acompanhando ele e acabei entendendo ali que precisava de uma pessoa um pouco na gestão, né, porque precisava estava não tinha ninguém ali para fazer a parte chata, né, do Uhum. do futebol. E aí eu gosto muito dessa parte, né. E aí eu comecei a gente trabalhava voluntário, e aí a gente começou a fazer fui aprendendo a fazer, quando eu me vi, eu já estava como coordenadora. Não sei em que momento, não sei que Só dia, aconteceu. só aconteceu. Só aconteceu. E você, Sofia? Como é que surgiu o futebol na sua vida? Eu Quantos anos? Se mora apresenta aí pra galera. Se apresenta aí. tenho 13 anos. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sofia dos Santos Pedrosa. Sofia dos Santos Pedrosa, 13 anos, posição. Ponta esquerda ou direita, tanto faz. Jogou lá, você só vai É, jogar e fazer gol. é. Ai, sim, Sofia. Você é ponta direita, ponta esquerda. Fiquei sabendo aí que Sofia é artilheira, né? É. 13 jogos, 9 gols. Aham. Quer ir pro Corinthians? Com certeza. Quer ir? Vamos fazer umas ligações aí pra mandar você pro Corinthians. Tá É, precisando, então, precisa de centroavante lá, hein? E de ponta lá também. Aí já vai pro profissional direto, tá? é. Já vai pro Se profissional Deus direto lá. quiser, tô lá. Sofia, como é que você começou no futebol? Eu morava em um prédio, aí lá tinha uma quadra. Aí eu só ficava brincando lá na quadra, só jogando bola. E meu pai ia me ensinando algumas coisas, fui crescendo e fui aprendendo com mais um pouco futebol, né? Uhum. Aí eu me mudei pro Ceará. Aí eu só jogava em campinho lá, que ficava na minha rua, ficava brincando lá com os meninos. Aí eu entrei pra uma escolinha chamada Fortaleza, lá no Juazeiro do Norte, perto de Barbalha. Aí eu fiquei jogando lá, fiquei basicamente um mês lá. Depois eu fui fazer uma peneira lá na cidade de Fortaleza e passei. Só que aí é longe de Barbalha, não teve como eu ir morar lá, porque Uhum. tinha que morar lá. Porque eu ia fazer mais testes, só que aí eu me mudei para aqui para São Paulo. Aí eu me mudei lá para Bom Sucesso e joguei lá no Flecha do Ouro. Ajudou. Aí o Gabriel, né, lá do Flecha, me indicou o Flamengo de Guarulhos. Aí eu vim fazer um teste, participei de um jogo, fiz 2 gols nesse jogo.
E aí, continuei no Flamengo. E aí tá aí no Flamengo, Tô né? aqui. E aí do Flamengo, Europa, É. seleção brasileira, se Deus Aham. quiser, Deus né? quiser, tá lá. Se Deus quiser, tá certo. Ô, Natália, você falou que caiu. Foi assim. Foi. Como é que você vê hoje o maior desafio do futebol feminino hoje? Além do preconceito, né, que já é já é um discurso conhecido, né, o investimento é muito pouco, né, então, estamos tendo visibilidade, né, ano que vem tem Copa, não se ouve falar muito ainda, porque estamos no meio da Copa masculina, mas eu tenho certeza que assim que acabar, independente do resultado, se for positivo ou negativo para o Brasil, acredito que o futebol feminino vai começar a ficar mais em evidência por conta da Copa, Uhum. né. Então a gente teve recordes aí nos últimos amistosos da seleção brasileira feminina. Então eu estava no jogo que teve aqui em São Paulo, que foi lá na Na Arena do Neoquímica. Corinthians, na Neoquímica, e foi, assim, emocionante de ver o estádio lotado, né, de ver o quanto a torcida brasileira começou a abraçar o futebol feminino de uma maneira tardia, mas, relevante, né. Então, visibilidade nós estamos tendo agora, então o que a gente precisa é de investimento, né, quando eu falo investimento é financeiro mesmo, Uhum. né, então são os clubes, são os patrocinadores, são as pessoas que gostam de futebol, independente de qual modalidade, começar a enxergar o futebol feminino como a potência que é, Uhum. né. Então, eu costumo dizer que quem está sendo pioneiro, quem está conseguindo enxergar o futebol feminino como uma potência e como não só uma parte, esportiva, mas também uma parte social, principalmente o futebol de base, vai estar saindo na frente, porque a hora que crescer, da forma como a gente acredita e a gente vê que está crescendo, quem começou, né, quem está investindo primeiro ali vai ter, eh, boa parte da participação de tudo que vem quando as coisas Quando, explodem, né, quando tudo começa a dar retorno. se a gente pegar ali nos anos 90, anos 80, anos 90, futebol feminino era até proibido, né? É, foi 40 anos proibido, né. É Então uma mulher que jogava bola, ela podia ser presa, né, isso é um absurdo de é um pensar, absurdo é de um pensar. absurdo. Você pensar que, no país que a gente vive, onde a gente vê tanta coisa errada, né, uma mulher jogar futebol ser proibido, é surreal. Mas também a gente já foi proibido de votar proibida de votar, a gente foi proibida de tanta coisa, futebol foi só mais um obstáculo que a gente passou aí. Isso fez com que atrasasse um pouco a nossa evolução, né. Sim. Então foi 40 anos ali que a gente poderia estar A gente perde, desenvolvendo um pouco mais o futebol no feminino. mínimo, 2 gerações ali perdidas. Pensar que Exatamente, a carreira no de um mínimo. atleta. A carreira de um atleta tem os 20 anos, pensar Sim, ali, no mínimo, 2 gerações sim. perdidas. Quantos sonhos ficaram para trás, né, quantos É. sonhos foram enterrados aí. A Liga Brasileira hoje, a CBF botou alguns mecanismos, né, que obrigam Os clubes. os clubes a investirem nas categorias de base, Sim, mas eu estava lendo alguns artigos, estava lendo algumas matérias que ainda é muito aquém. sim. Tem clube que monta, se o time feminino vai mal, desmonta o time, demite todo mundo. São poucos times que realmente pegaram e direcionaram ali o futebol feminino como De uma um forma produto. séria. É um produto, porque ficou claro que é um produto que tem retorno. Vou Sim. pegar o exemplo ali do Corinthians. As Brabas ali no Corinthians ganhou tudo, e o fato de ter ganhado tudo motivou o Palmeiras a não querer ficar para trás, e o Palmeiras vem investindo pesado Sim. hoje em dia. O São Paulo a não ficar para trás, também investindo. O Flamengo, que é o Flamengo e tem dinheiro pra Uhum. caramba. E aí a gente tem um clube que não é tão comentado no futebol masculino, mas que no feminino é uma potência, que é a Ferroviária, Sim, que talvez seja o grande expoente até antes de sim, Corinthians com o futebol sim. feminino. Como é que você vê hoje esse direcionamento? O que que falta ainda nessa questão dos clubes, além do investimento? Estrutura, uniforme, como é que funciona isso hoje nos clubes? Olha,
como eu não sou há muito tempo do futebol, o que eu tenho de experiência é agora de 2 anos para cá, né, quase 2 anos para cá. E a minha experiência e o meu conhecimento é de dentro mesmo, né, de conhecer as pessoas, de ter informações de como que funciona os bastidores, né, além do que a gente vê em Guarulhos, né, com as nossas meninas. Eh, Pessoas comprometidas com o futebol feminino, a gente tem muitas, né. Eu costumo falar que quem trabalha com futebol feminino tem que ser apaixonado, porque é muito dificultoso, né, então a gente tem muitos obstáculos a se passar. Mas eu acho que hoje, assim, o principal que a gente precisa, a bolha que a gente precisa furar é cultural, né. O futebol feminino ele precisa começar a ter a mesma credibilidade já nas escolas, inclusive, igual tem o futebol masculino, né, então a menina ela tem que ter essa liberdade de poder escolher jogar futebol. Hoje em dia, são poucas as meninas que, ganham uma bola, por exemplo, Sim. ganham uma boneca, né, então o menino ganha a bola e carrinho, a menina ganha uma boneca e panelinha, né, então eu acho que se começar a mudar essa visão a partir daí, a gente vai ter mais meninas jogando bola, a gente vai ter mais opções, a gente vai ter mais possibilidades, e aí com isso o futebol feminino vai crescer da forma como a gente espera, né. Você falou de escola, tem uma coisa em escola que na educação física dá a bola de futebol para os meninos e entrega uma bola de vôlei De para as vôlei para meninas. as meninas. Para as meninas. Sim, Nem pergunta se quer nada, exatamente, tipo, culturalmente. É até exatamente. uma cultura machista, né? Sim, Tipo, esse é o esporte de mulher. Se sim, quiser, esse aí. Não... Futebol é para homem. sim. A menina para ela jogar futebol, eh, primeiro que ela tem que gostar muito já desde pequenininha, né. A família tem que apoiar, porque não é toda a Uhum. família que apoia, às vezes o preconceito vem de dentro de casa. E ela sempre começa a jogar com meninos, né, então eu tenho hoje mais de 70 atletas e eu não tenho nenhuma que fala: "Ah não, eu já comecei a jogar bola num time feminino". Feminino. Então, igual a Sofia, começa a jogar bola com os meninos no prédio, com os meninos na rua, muitas vezes é deixada de lado, só ocupa um espaço ali até no time do condomínio mesmo quando começa a mostrar que tem realmente habilidade, aí tem que provar muito, né. E é ali, no mundo masculino, que as meninas se entendem como jogadoras, né, possíveis jogadoras. Então isso, eu acho que é a primeira coisa que tem que mudar. Se a gente conseguir mudar isso, Uhum. todas as outras coisas são consequência. Sofia, como é que era você? Tinha que dar umas porradinhas a mais nos moleques pra respeitar no futebol? De vez em quando tinha que dar um chega pra lá assim, porque folgavam demais ou não? Os meninos respeitavam? Ah, eu driblava demais, né? Você não deixava nem os caras Ah, nem relar na bola. nem relar na bola? É. Aí eles já colocavam no time, aí já era. Já metia os gols. Já comemorava na cara deles. Como é que é a comemoração? Ah, você fazia assim na cara dos Não, assim é a minha A sua comemoração. comemoração é assim? Ah, eu, sei lá, eu fazia um monte de coisa. Só zoava os caras. Só zoava eles. Só zoava, ficava zoando lá. Ficava zoando, aí eles ficavam com raiva. Boa, E é a Sofia. maior característica da Sofia, é driblar, ela vai passando e vai rabiscando todo mundo. Vai rabiscando. Sim. Quantas crianças hoje tem nas categorias de base do Flamengo? Então, lá eu tenho categorias do 11 ao 17, Uhum. né. Tá aí já beirando a 100 meninas. 100 meninas. 100 meninas, contando com o 17, porque o 17 é uma outra gestão, né, então não tenho tanta informação. Mas do 11 ao 15 ali a gente tem quase 80, aí contando que tem umas 20 do 17. Um pouquinho que eu conheço do Flamengo, assim, da entrevista que eu fiz com o Cícero aqui, no feminino também tem o Academy e o Company ou não? Competition, O não. Competition. No início a gente pensou em montar a academy, né, Uhum. então teríamos a academy feminina e a base feminina. Mas a gente não tem tantas meninas assim, né, então a gente decidiu juntar tudo, Num- e ali no treino mesmo a gente faz uma divisão Nesse ali, primeiro momento, né? das meninas que já têm um pouco mais de competitividade e as meninas que estão iniciando. Iniciando. Sim. Como é que é o processo de peneira, né? Eu sou da época da peneira, né, professor? Pô, a gente falava peneira, né? Vou fazer a peneira ali para ver se eu passo no ti. Muita peneira. Ainda se fala. Ainda Se fala? fala peneira.
Para usar uma palavra mais bonitinha, eles falam avaliação, né? Avaliação, né? Mais politicamente correta, mas é peneira ainda. Então, no feminino, eu já tentei, já fiz algumas vezes datas pontuais para algumas competições específicas, né, e ano de nascimento também específico. Mas geralmente se a pessoa me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, eu faço ali um pequeno questionário com o pai, né, com o responsável, para entender mais ou menos se a menina já jogou, se ela tem alguma noção, e aí levo pro treino e a gente faz uma avaliação, né. Nessa avaliação a gente não dispensa nenhuma menina, né, todas as meninas que chegam para fazer avaliação no Flamengo a gente vê como potencial, Uhum. né, só que aí a gente vai determinando ali aonde a gente já vai colocar ela, Que vai né, ser se a gente nessa. já vai colocá-la na turminha da iniciação ali, trabalhar um pouquinho mais de fundamento com ela, ou se a gente já leva ela para um treinamento um pouco mais forte, mais firme, já para colocar ela de repente em competições. E aí? Que Você, quando você vê as meninas já chegando lá, bate uma alegria na hora, fala, pô, tá chegando mais gente pra jogar, tá crescendo a categoria, a modalidade tá crescendo cada vez mais, ou ainda não passa muito isso aí? é feliz de ver, né, que elas gostam do futebol, sente a mesma coisa que eu sinto pelo esporte. Legal, Sofia, legal. Sofia, vou te fazer duas perguntas, tá? Qual é a jogadora que é a sua maior inspiração? A Marta e a Caroline. A Marta e a Caroline. Se você pudesse escolher um time na Europa para jogar, que a Europa, querendo ou não, hoje é a referência do futebol feminino. A gente pega ali o Arsenal campeão mundial. A gente tem o Chelsea, tá sempre brigando ali no feminino também. O Barcelona que tem o tic-tac também, eles botaram no feminino lá também. Ou prefere ficar aqui no Brasilzão mesmo? Pra Europa. Pra Europa? É. Pra onde? Pra o Arsenal, pra o Real Madrid, Barcelona. Só Onde aí. fora. Só aí, né? É. Isso aí. Legal, Sofia, legal. Natália, existe algum custo para participar hoje na categoria de base ou é tudo custeado pelo Flamengo mesmo? Não, na verdade hoje a gente tem, né, um certo investimento do clube, e a gente tem também a mensalidade que a gente, pede para os pais, né, a gente cobra dos pais. O porquê? Pra gente dar o mínimo de estrutura para as Uhum. meninas. Então, lavagem de uniforme, né, ajuda de custo da comissão. Então, a gente não pode dizer que a gente tem um salário, né, que a gente seja contratado do clube, porque o futebol feminino a gente entende que também precisa do nosso investimento de conhecimento e de tempo, Hum. né. Então, tem algumas coisas que infelizmente têm custo, né, então a gente acaba as meninas acabam pagando uma mensalidade de R$ 130, né, perto da até do Baixo. do alto rendimento do próprio clube, né, da competition, é a metade, né, É menos da baixo. metade do que os meninos ali pagam, então a gente considera ser um valor ali simbólico, Hum. né, e todos os custos de jogos, né, de repente arbitragem, inscrição, a água que as meninas tomam, o gelo, tudo isso a gente esse é basicamente o meu trabalho, eu faço esse cálculo ali de quanto a gente tem de custo e a gente divide entre as meninas, né, então entre as famílias. Então, tem jogo aí que a menina paga R$ 10, tem jogo que a menina paga o campeonato todo R$ 300, né. O paulista mesmo que tem um custo maior, né, as famílias a gente fez uma rifa, né, que ainda tá rolando, depois eu te mando o link para você tentar divulgar e ver se tem mais gente interessada. Inclusive aqui, ó, tá rolando na tela ali para vocês aí, galera. Enquanto tá aparecendo as meninas, deixa eu aparecer aqui de novo. Tá rolando aqui embaixo, ó. Tem ali o Instagram do Flamengo Feminino, tem o Instagram da Natália, tem o Instagram da Sofia também. Segue elas lá, curte. Aí pode entrar em contato com você na DM também lá para Sim, falar sobre a sim, rifa também. sim. Sobre a rifa, avaliação, Avaliação, pai que quer. contato para patrocínio. Ô, patrocínio, gente. Patrocínio. Como é que faz para patrocinar o Flamengo? Então, Patrocinar o feminino? hoje, eu tenho patrocínios pontuais para competições e para
para algumas despesas específicas, assim, Uhum. né. Então eu não tenho um patrocinador contínuo, que na verdade esse é o meu sonho, né, a gente ter um patrocinador aí para que a gente consiga parar de cobrar até esses R$ 130 das meninas Sim. mensal, né, para que seja totalmente gratuito como é nos outros clubes. Mas eu tenho assim, por exemplo, eu tive a competição do Paulista, né, e aí a Vanessa Moraes patrocinou o nosso uniforme. Eu vou para as regionais agora, e aí a Hidrovolt, que é uma empresa lá do Jardim Fortaleza, de onde a gente veio, né, que está patrocinando as regionais. Eu tenho a Mental Help, que ela está patrocinando a Taça Band, né, que a gente vai participar agora com o Sub-13, começa em agosto, e ela está sempre nos apoiando. A Mental Help, ela nos apoia continuamente, né, então lá é uma, clínica multidisciplinar, então eles nos atendem lá com nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Então as meninas saem do jogo, teve uma torção, uma contusão, qualquer coisa, eu já mando prontamente lá, eles atendem elas imediatamente, fazem, dão a continuidade no tratamento fisioterápico, né. Hum. Algumas meninas já passam com psicóloga, todas as meninas do Campeonato Paulista passaram com nutricionista, né, toda a alimentação que a gente faz com as meninas, pré e pós-jogo também é orientado pela nutricionista Uhum. delas. Então, assim, eu não tenho nenhum incentivo, por exemplo, da Mental Help mensal, né, mas Mas eu tem, né? tenho todo esse apoio aí que se eu colocar na ponta do lápis, é Entendi. um é um apoio, é um custo É um alto, é patrocínio, um custo alto. alto, né? Sim. Como é que diferencia uma atleta promissora, assim? Como é que a avaliação, aí eu acho que também é para o professor, para o treinador aí, como é que avalia uma atleta assim, você olha assim, você fala, putz, essa é promissora. São vários fatores, mas a parte de fundamento da parte coordenativa dela conseguir, já tá com os fundamentos básicos já aprimorado, condução de bola, batida na bola. Aí você sabe que você consegue colocar a parte tática e ela vai se adequar bem. Você fala, ó, vamos jogar no 2 linhas de 4, ela sabe fazer. E a parte mental que é essencial. Tomou gol, teve expulsão no time, ela não se abala, ela verbaliza, ela quer continuar. Porque tem casos que a menina, às vezes, sei lá, toma um gol, ou alguém se machuca, ou até uma pressão da adversária, ela se abala. Então, eu acho que a parte de fundamento, que é a parte técnica, tática, mental, a mental ainda está acima. Ainda tá acima, Se faz a ela tiver um diferença. fundamento bom, a parte tática boa, só que o mental não estiver legal, ela não consegue evoluir, não consegue performar. Entendi. Aí tem que ser esses pilares, né? Mas a sua pergunta para avaliar uma, ganhar a Sofia, falando da Sofia. A Sofia ela tem uma parte técnica muito boa. Como ela veio de escolinha, veio campo pequeno, a gente conseguiu adequar ela para jogar com a bola, ponta, ela é bem incisiva para o ataque. Sem a bola, ela bota para marcar. Joga defensivamente, ela joga bem. E o mental dela é muito bom. Ela recompõe bem Recompõe bem, marca bem, e por, fisicamente está e bem. por ter jogado em campos menores, ela Tomar consegue, ela decisão. carrega bem a bola para o drible curto, né? Não, eu falei para você, 13 jogos. Ela sofreu 4 pênaltis nesses jogos. Sofreu quatro pênaltis. Então ela dá muito resultado, né? Por isso que eu falo que eu acho que ela não fica. Se Deus quiser, ela vai embora e vai levar o nome do Flamengo e o nosso nome. Que é um trabalho, né? Cada atleta Não, desse que é Sim, revelado, que acaba escalonando. O Flamengo é grande, o Flamengo é uma sim, equipe grande, faz um sim, trabalho muito bom e bonito. Eu tô acompanhando lá as categorias de base, tô vendo lá que o trabalho está sendo sim. recompensado agora ali. Então, o trabalho do feminino também já começa com. Vocês tinham falado, né? Que já foram duas para o Corinthians, né? Foram Já duas. foram Já foram 2. duas para o Já estão Corinthians, lá, já assinaram. já assinaram. Tem a Sofia, que é uma grande É, aposta também. Então, é o trabalho. Tem uma outra que está em monitoramento, a Yasmin. Então, é o trabalho que está acontecendo Sim, e tá sim, rolando, né? sim, sim. sim, A avaliação, a gente falou ali sobre a característica diferenciar, além da característica desse talento, o psicológico, na hora que chega, tem para olhar assim, e falar, essa menina agora ela vai segurar a bronca, ela não vai segurar a bronca nesse primeiro sim. momento. A gente tem a Giovana, né, que é a nossa psicóloga,
Então ela iniciou no feminino, hoje ela está com outras categorias no masculino também. Pela Uhum. competência dela, o clube entendeu que poderia abrir outras categorias para ela, mas ela iniciou no feminino e ela nos acompanha nos jogos, ela faz alguns atendimentos individuais de acordo com a necessidade e faz um trabalho coletivo, assim, excepcional, né. Então, ela monitora as meninas antes do jogo, ela, gera questionário para entender como está a ansiedade, ela faz atendimentos ali antes do jogo, ela faz dinâmicas antes do jogo, onde a gente consegue autorregular as meninas e tentar estabilizar a ansiedade, né, não é algo Uhum. que a gente consegue sempre, mas ajuda. No último jogo mesmo, a gente teve uma intercorrência com uma das atletas que passou mal, assim que elas se apresentaram, então ela teve uma convulsão ali e foi na frente das meninas, então isso abalou completamente o time, né. Eu fiquei, né, extremamente abalada, então eu imagino porque a gente fala de criança, né, Sim. Sofia tem 13 anos, É uma são criança, é uma crianças. criança. Então, fica difícil a gente conseguir ali trazer essa consciência para as meninas, para que elas consigam focar no jogo e deixar o que abalou de lado, De né. lado, né. E a Giovana, ela fez um trabalho excepcional com as meninas no sábado. Ela fez uma dinâmica muito legal entre elas ali, que conseguiu não apagar o que aconteceu com a Laura, né, não tirar o foco totalmente da Laura, mas a gente conseguiu acalmar as meninas de que a Laura estava bem, ela foi prontamente atendida, foi levada ao hospital e graças a Deus ela está muito bem. Estará no próximo jogo, que vai ser domingo agora, se Deus quiser. Mas elas ficaram, né, um pouco nervosas, assim, mais ansiosas do que o normal, porque a gente enfrentou a Ferroviária. Que é Então, uma como escola. você sabe, é a potência do futebol feminino, né, então a gente sabe que tá ali entre as potências São Paulo, Corinthians e Ferroviária, mas em questão de estrutura, ainda a Ferroviária tá na frente, né, porque por mais que tenha a categoria masculina, O foco da o foco da Ferroviária é a Ferroviária é o feminina. feminino. Então, dali que saem as craques, né, e todas as craques passaram por ali, se não saíram dali, passaram Passaram por por ali em ali. algum Em momento. algum momento passaram por ali. Então, elas ficam nervosa, porque ficaram nervosas pelo que aconteceu, porque era um time muito forte, que é o líder, acredito eu, da competição, que ganhou do Corinthians, né, ganhou é invicto até agora, né, Ganhou de no 8, no 6, Paulista 9. Sub-15, só, placares expressivos, então isso já gera uma ansiedade um pouco maior. Fora que também gera aquilo: "Ai, eu preciso jogar bem, vai que alguém da Ferroviária me veja e me Uhum. leve embora", né, então, são vários fatores que trazem a ansiedade. E aí, essa intercorrência com a Laura deixou Mexeu ainda todo mundo mais mexeu com o mais time. desestabilizado, né. E a Giovana conseguiu o impossível ali, né, então, o jogo que pra mim, né, particularmente, antes de começar o jogo eu falei: "Meu, hoje vai ser uma tragédia, né". A gente veio de uma derrota muito expressiva contra o Audax, que o nosso time deu um apagão ali, não jogou muito bem, e a gente tomou uma goleada de 6-0. Então elas já estavam com a autoestima baixa por conta disso. E aí na minha cabeça eu falei: "Meu, hoje vai ser pancada, vai ser uma tragédia, a gente não vai conseguir". E para minha surpresa, né, e pra honra e glória de Deus, foi o melhor jogo que a gente teve. A gente perdeu só de 2-0, Pô, né, então, quando a gente fala de Ferroviária, né, todo mundo esperava uma goleada, ainda mais a gente vindo do jogo contra o Audax de uma goleada. Então a gente ter perdido de 2-0 e ainda um gol foi contra, então, tipo, a Ferroviária só fez um só gol, fez um gol. tipo, para nós isso é uma vitória, né, então, elas jogaram muito bem, né, o emocional a Laura, que foi quem passou mal, é a nossa principal zagueira, então isso também trouxe um medo maior, que a gente falou: "Meu, agora a zaga vai ficar Talvez não teria defasada". nem tido tomado o Talvez não teria talvez teria tomado. sido um empate ali. Sim. Então, mas a gente acredita muito no propósito de Deus e sabe que por algum motivo isso tinha que ter acontecido, né. Uhum. E foi um jogo muito bom, foi o nosso melhor jogo até agora, né, quando a gente assiste a transmissão, a gente consegue ver desde o posicionamento das meninas até a postura delas, emocional dentro de campo, quanto elas jogaram muito bem, né. A Sofia teve ali acho que 2 ou 3 chances de gol,
a nossa outra atacante também, que nesse dia jogou como meia, né? Porque o Pedro colocou o time um pouco mais defensivo. Também teve uma chance que a bola foi pulando assim, e como a goleira estava adiantada, passou a goleira. Acho que houve uma como que fala? Um vento forte. Não era isso, mas, tipo assim, uma expectativa muito grande, acho que de todo mundo que estava olhando ali, parece que a bola foi indo em câmera lenta, mas passou do lado da trave e foi para fora. Então foi um jogo, assim, muito emocionante para a parte positiva, né, todo mundo saiu muito feliz e muito satisfeito. Às vezes a derrota pode significar uma vitória. Foi isso que aconteceu com a gente no sábado. Pai das meninas, os pais, Ah, são igual que nem no masculino? Eu fiz transmissão. A gente tem aqui no canal, a gente fez algumas transmissões de futebol de base. Eu fiquei horrorizado. Os caras é muito chato. E eles não entendem que são crianças. eles esquecem. Eles esquecem que são Eles crianças e você pega a gritaria e xinga de um lado e xinga do outro. Aí olha pro treinador e começa a xingar o treinador do próprio time. Aí xinga o moleque porque tá obedecendo o que o treinador fala. É assim também? É. É a mesma coisa? É bem complicado. Eu Igual. tenho esse relacionamento direto com os pais, né? Então, eu fico ali entre entender os pais, porque eu sou mãe, né? Então eu consigo entender, e também me coloco ali no meio para mediar uma situação ali, a todo momento blindando, né? E tentando proteger as meninas. Uhum. Porque a gente tem meninas como a Sofia, que tem muita habilidade, né? Que é o que a gente que é a atleta hoje que a gente acredita que vai ser a próxima a ir embora. E a gente tem aquela menina que está começando, né? Ou que não tem tanta habilidade, ou que fica muito nervosa e no treino arrebenta, mas chega no jogo não consegue desenvolver. E aí o pai que está torcendo, né? Esquece que quem está do lado dele é o pai daquela menina que errou, né, e aí ele se exalta um pouquinho, reclamando, às vezes xingando, né, ou às vezes criticando um pouquinho a mais aquela menina, só que esquece que o pai e a mãe dessa menina tá ali do lado, né, isso acaba às vezes gerando conflitos, né, os pais eles perdem a mão, né, são poucos os meus problemas com o feminino, porque como eu tenho esse contato direto com os pais, e isso é uma coisa que eu pontuo e cobro dos pais com muita frequência, acaba que eu não tenho tantos problemas como no masculino, mas eu tenho, né. Só que quando essas coisas acontecem, eu já chamo imediatamente. Primeiro eu tento entender o que aconteceu, porque a maioria das vezes eu tô dentro de campo, então eu ouço de longe, mas eu não consigo saber exatamente quem foi ou como foi, qual foi o contexto. Então, primeiramente, eu tento entender qual foi o contexto daquele conflito ou daquela, como fala? Explosão do pai, né. E depois eu faço um comunicado geral e, dependendo da situação, eu chamo o pai no particular, né. Converso muito com as meninas. Ontem mesmo eu tive uma conversa com as meninas do sub-12 e 13, porque é nítido o quanto essa torcida exagerada dos pais Atrapalha. atrapalha diretamente as meninas e imediatamente, né. Então, a menina, porque assim, isso é cientificamente provado. A menina tá em campo, aí tem ali centenas de vozes da torcida, 5, 6 vozes no banco e uma voz na torcida do pai. Ela vai ouvir a voz do Do pai, pai. ela vai ouvir a voz da mãe, né. Então, fica evidente o quanto isso abala a menina, né. Então, foi o que eu falei para elas ontem, eu falei: "Vocês conversem com os pais de vocês, verbalizem para os pais de vocês o quanto isso atrapalha". Porque às vezes eu falando, eles podem pensar: "Ah, a Natália tá enchendo o saco", né. De repente a filha falando: "Pai, você me atrapalha. Pai, você me abala, né. Você gritou bravo com a minha amiga que errou, só que ela é minha amiga, né, não pode esquecer que" são crianças, amigas, são meninas que estão ali o tempo inteiro junto, né, e os pais, às vezes, extrapolam um pouquinho e acabam prejudicando a própria filha, né. Então, como eu falei, eu não tenho tantos problemas com os pais. Se eu coloco numa balança, os pais do feminino, eles são muito mais parceiros do que contrários às nossas decisões.
E até quando eles extrapolam um pouquinho, a maioria entende, né, assume, pede desculpa e tenta melhorar. A gente entende que o calor do jogo ali, né, deixa os pais um pouco fora do que tem que acontecer, né, do ideal, mas num contexto geral, eu tenho problema sim, mas a gente não é nada incontrolável. Uma pergunta séria agora. Certo. Machismo tem? É, tem. E muito, e muito. Eu vejo, né, eu consigo visualizar preconceito dos 2 lados, né. Eh, Existe um machismo muito grande no mundo do futebol quando a gente fala do futebol masculino, né, então, a mulher ela já enfrenta o machismo desde quando ela nasce, né, então, a gente meio que está acostumado com isso, mas no futebol é muito maior, né, então, eu já estava acostumada com o machismo, né, eu já até meio que sabia lidar com algumas coisas, mas no futebol isso fica muito mais evidente, né, então, para a gente conseguir ter voz, a gente precisa gritar. Uhum. Se a gente grita, a gente é descontrolado, né, se a gente se descontrola, a gente é louca, né, então, se eu falo com você, de uma maneira um pouco mais gentil, né, ou você não me ouve, ou dependendo da situação ou do contexto, você pode até achar que eu estou te dando Sim. liberdade para algo além do profissional. Uhum. Então, eu costumo sempre falar muito firme. Essa já é a minha maneira desde sempre, de falar muito firme, inclusive por estar sempre antes de eu trabalhar com futebol, eu trabalhava com regularização de CNH, um mundo também masculino, né, então eu lidava ali com 50, 60 despachantes, né, e a maioria de motoristas homens. Então, eu sempre tive essa postura um pouco mais firme, justamente por conta disso. Mas no futebol, eu entendo que, assim, ainda mais por eu ser nova no futebol, né, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu não conheço, eu só falo mesmo quando eu tenho certeza, quando eu vejo que eu preciso me impor de uma maneira para eu ser notada, Mais firme, né? mais firme, né. Mas eu costumo geralmente estar mais observando e olhando por não ter tanto conhecimento, né. Uhum. Agora quando é algo que eu sei, é algo que eu tenho conhecimento ali para discutir, aí eu vou para cima, aí eu vou mesmo. E eu vejo também um certo preconceito, também às vezes, eu nunca senti nada diretamente a mim, né. Uhum. Eu vejo às vezes um pouco com relação às atletas, eu vejo muito isso. Porque o mundo do futebol feminino, ainda ele a sua grande maioria, né, de mulheres e de meninas com preferências homossexuais. Uhum. Então, às vezes, eu sinto que as meninas elas se sentem um pouco pressionadas, né. Se de repente, meu, tem menina de 13, 14 anos que não tem ainda qual a sua preferência Uhum. sexual, né. Então, eu sinto ali, às vezes, um pouco porque a grande maioria das meninas e das mulheres do futebol feminino são homossexuais. Então gera um pouco de pressão, por exemplo, para mim, que sou casada, né, que com um homem e minha preferência é heterossexual. Então, isso às vezes acaba gerando um pouco de olhares estranhos, né. Mas nunca com relação a essa parte das mulheres, eu nunca recebi nenhum preconceito. É só mesmo o ambiente, às vezes deixa a gente um pouquinho, mais cautelosa, digamos assim. Você falou da questão dos pais e do machismo, desculpa. Isso gera uma certa evasão das meninas de chegar a querer, principalmente essas que estão começando, estão aprendendo os fundamentos, a querer desistir do futebol? Então, eu não tive ainda nenhuma atleta que falou assim para mim: "Ah, eu não quero mais jogar porque o meu pai", ou o meu pai não me apoia, ou o meu pai torce demais. Mas a gente consegue perceber, né, então a gente consegue perceber que tem atletas que têm muito talento, né, que poderia se desenvolver mais e poderia ter melhores resultados, mas não tem o apoio da família. E a gente vê atletas que fica tão nervosa, isso até meninos também, como o Pedro tem escolinha de futebol, a gente observa muito isso. Até meninos também que por conta da pressão dos pais, né, às vezes
recalque do pai de não ter conseguido ser um jogador de Frustrado, né? A Frustrado. frustração. Falar a verdade, o cara é frustrado. Não consegui, eu não pude, eu não tive oportunidade, eu não tive habilidade, e o meu filho chuta a bola um pouco mais forte, então meu filho é o próximo Neymar do Brasil, então eu vou levar o meu filho. O cara ele descarrega toda a frustração dele em cima do filho e sobrecarrega a criança de expectativa, Sim. que às vezes pode até nem E o se dano concretizar. emocional é permanente, profundo Sim. e às vezes irreversível. Olha quanto moleque aí, eu posso citar pelo menos uns 15 moleque que eu vi surgindo no futebol, que botar no jargão aí pra molecada, flopou por causa disso. Botar aí, ó, Kerlon, Foquinha, Neilton, Lulinha, Eltinho, Adrian, Matheus, o Matheus, o filho do Bebeto. Tô falando só no masculino, que é onde eu tenho Uhum. mais a par, assim, Uhum. né? Sobre categoria de base, assim. Eram garotos que eram fenômenos na categoria de base, mas se criou tanta expectativa que eles não conseguiram. O próprio Ronald, o filho do Ronaldo, eu vi uma entrevista dele, da Milene Domingues, ele falando que ele joga bem, né? Que ele gosta de futebol, e que ele joga muito bem. Só que na cabeça dele ele nunca pensou em ser jogador de futebol por ser filho do Ronaldo. Ele falou: ia vir uma pressão pra cima de mim. Não, filho do fenômeno, então ele tem que ser fenômeno também, que ele nunca nem cogitou Ser jogador de ser futebol. jogador Não, profissional. e ele é filho do Ronaldo e da E da Milene. Milene. E da Milene. E da Ele já tem Milene. uma carga dupla Sim. ali de responsabilidade. A Milene jogava demais também. Sim. Ela joga ainda, joga ainda. É que ela hoje faz mais exibição, sim. né? Ela faz mais exibição, mas ela jogava demais. Eu lembro na época que ela foi uma das propulsoras assim do Sim, futebol feminino no sim. Brasil, que mais divulgou. E ela ainda, ela carrega uma bandeira, eu a conheço pessoalmente, é uma querida. E ela traz tantas reflexões e ela traz tantos olhares que quando você escuta uma entrevista dela, vê um podcast dela, você consegue enxergar o futebol feminino de uma maneira diferente. Legal. Como é que você imagina o futebol feminino daqui a 10 anos? Ai, se for em cima da minha expectativa profissional no Flamengo, porque eu não tenho pretensão nenhuma de sair, eu quero daqui 10 anos ter o profissional do Flamengo feminino, eu quero ter muitas jogadoras, não só da base como do profissional também, reveladas e na seleção, né, e ter uma competitividade expressiva, né, estar entre os maiores ali, né. Então, chegar hoje como a gente começou o ano passado, né, então a gente disputa com times aí que estão há décadas no futebol feminino, que tem uma estrutura que não existe comparação com a gente, né, que tem analista de desempenho. Hoje os nossos analistas de desempenho somos nós. Acaba o jogo, a gente chega em casa, antes de dormir, liga o notebook ali, vai assistir o jogo e faz algumas anotações, né, então nós não temos ferramentas que os grandes têm. Então, o meu sonho para daqui 10 anos é ter todas essas ferramentas, é ter toda essa estrutura, porque assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir competir e não ser mais o último colocado nas competições, Vocês né. mesmos filmam os jogos? Não, Ou pega da a gente tem transmissão? transmissão. Pega da transmissão. Todos os jogos que nós somos mandantes, a gente tem transmissão. E eu tenho a pretensão, aí não sei como serão os próximos jogos, mas se de repente o mandante não tiver transmissão, mandar um ofício para a federação e ter, porque para mim, são dados para que a gente consiga corrigir depois e visibilidade para as meninas, Sim. né. Então, elas postam, tem alguns pais que fazem, Corte, né? Pra cortes fazer de highlight, material, né, isso é essencial para as nossas meninas, porque a seleção brasileira ela olha e fala: eu preciso, eu tenho um amistoso sub-15, eu preciso olhar algumas meninas. Eles já vão direto lá, no Corinthians, no Flamengo, na Ferroviária, né, para que uma menina do Flamengo seja vista, talvez no jogo ali não vai ter ninguém olhando ela. Então eu preciso que isso esteja documentado, para alguém mostrar.
Falar: "Olha, tem uma camisa 7 ali no Flamengo que a menina é muito boa, Rabisca pra um lado, rabisca todo mundo e sai pulando e só param ela quando ela sofre pênalti, e dá uma olhada nela, porque ela ainda tem 13 anos e tá jogando no sub-15". Sofia, quando você ficar famosa, você lembra de mim. Primeira entrevista foi pra mim, hein? É verdade. Primeira entrevista foi pra mim, hein? Quando você estiver lá na seleção brasileira lá, que aí vier o repórter da Globo lá falar com você, ou da Cazé TV, você fala assim, "Ah, mandar um salve pro Vini lá, ó, do Retrancast. Foi a primeira entrevista que eu dei lá. Beleza? Combinado isso? Beleza. Ó, combinado, hein? Tá Tá registrado. registrado, hein? Vai pro ar isso aí, hein, Sofia? Um atleta que vocês formaram, que enche de orgulho vocês hoje. Olha, a Camila Magina, ela veio no início do Flamengo feminino também. Ela jogou a Copa Crias, mas por outro time, ela jogou pelo Paulista, que foi o campeão, né? Foi. Ela jogou pelo Paulista, que foi o campeão. Ela é 2011 também, ela hoje tem... Ela é 2012? Então ela tem 14 anos, não sei se ela já fez aniversário, igual a Sofia. Ela já vem de uma trajetória grande, né, para a idade dela no futebol. Uhum. Então ela jogou no Helenense, acho que ela começou no Helenense, e veio passando aí por várias camisas, e viu no Flamengo uma oportunidade, porque o Flamengo, desde quando iniciou, a gente iniciou em julho, finalzinho de julho, comecinho de agosto. Uhum. Em agosto a gente já estava participando de um festival da Federação Paulista. Então, muitos pais ali, muitas atletas veem o Flamengo como uma porta, que de fato é hoje, né? Não só para o masculino, mas para o feminino também está sendo. Então ela veio, começou a participar do nosso elenco. No primeiro festival da Federação, a Rafa Esteves do Corinthians, que era coordenadora na época, viu ela e mais uma outra atleta, a Jennifer, e pediu para a gente levar ela para fazer uma avaliação. Já no outro mês, ela já foi. Já começou a fazer monitoramento em 2024. 2025, ela ficou até março. Por aí. Ela ficou só até março no Flamengo. Aí, quando iniciou ali, a gente iniciou já no Paulista. Eu ia colocar ela no Paulista, mas aí o Corinthians já falou: não, não coloca não, porque É ela nosso. tá aqui com a gente. E aí ela já saiu do Flamengo e deu continuidade no Corinthians. E esse ano assinou. E tá jogando sub-15, mesmo sendo 2012. E ela faz gol, e ela joga muito bem, a gente vê nela ali uma menina que a gente possivelmente vai ver no profissional. No profissional, No né? profissional. Eu acho muito legal essa parceria que o Flamengo tem há anos com o Corinthians. O Corinthians, durante muito tempo, usou a estrutura do Flamengo nas categorias de base lá. Então tem uma parceria muito legal. É legal ver que isso E se também estendeu pro se feminino. estendeu pro feminino. É legal Tem uma isso. relação muito boa com o pessoal do Corinthians, muito boa. A Rafa hoje não tá mais lá, né? Mas a empatia dela e a generosidade dela me abriu portas. Porque quando eu conheci a Rafa, eu não sabia nada. Male escrever futebol. Hoje eu já entendo um pouquinho, e muita coisa foi ela que me ensinou. E ela me abriu portas, e hoje eu conheço bastante gente lá do feminino, né? E eu tenho contatos que eu quero direcionar a Sofia, por exemplo, assim que acabar o Paulista, para fazer uma avaliação lá, ou talvez no São Paulo, até mesmo na Ferroviária, porque o futebol feminino, ele é muito unido, né? Não Uhum. existe essa competição ali entre... A competição, ela fica dentro das 4 linhas. Não fica. Fora, a gente sabe que se a gente não se juntar, a gente não consegue sair do lugar. Então a gente tem essa parceria e cumplicidade muito grande. Então isso abre portas, né? Então o Flamengo abre portas para elas, e os outros clubes abrem portas para o profissional. O Flamengo, algumas atletas das categorias de base do Flamengo participaram de uma campanha. Sim, Conta um pouquinho aí dessa história aí. sim, Eu recebi o vídeo. sim. Eu preciso ver aqui o vídeo também, ver se não vai dar nenhum problema de direito autoral, mas a minha ideia é colocar o vídeo também no final do podcast para vocês também poderem assistir. Só preciso ver por causa de trilha sonora, direito autoral de produtora, mas aí eu vou ver direitinho. Mas Sim. conta um pouco dessa história aí. Eu não vou me lembrar exatamente a data, mas acredito eu que há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu recebi um contato, uma mãe de atleta me mandou uma mensagem, me lembro bem que era num domingo à tarde, a gente estava em casa, e aí ela me mandou uma mensagem assim: "Nath, olha, eu fiquei sabendo que vai ter uma campanha, né, uma propaganda
e estão procurando um time feminino, né, para fazer parte dessa campanha. Você se interessa? Né, você acha que seria legal para as meninas? Na hora eu falei: "Lógico, com certeza". Nem sabia o que era, de quem era, para quem era. Falei: "Claro que interessa". Qualquer visibilidade que venha para o Flamengo Guarulhos, para mim, é super interessante e eu aceito na hora, né, porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu tenho essa filosofia e eu acho que quanto mais ouvirem falar do Flamengo Guarulhos, ouvirem as histórias das minhas meninas e entenderem o quanto as histórias delas podem ser histórias relevantes para o futebol feminino, né, não só dentro como fora de campo também, quanto mais isso aparecer para nós, melhor, né, mais oportunidade elas e nós teremos. E aí, na hora, ela já passou meu contato para o produtor, esse produtor entrou em contato comigo, me explicou mais ou menos o que seria, né, falou: "Ó, é uma campanha da Dove, em apresentação da Copa do Mundo, e eles querem um futebol, querem um time de futebol feminino, e você tem material das meninas?". Por coincidência, né, para quem acredita em coincidência, eu acredito em propósito de Deus, uma semana antes a gente tinha feito um media day. O nosso fotógrafo maravilhoso, Loli, ele me chamou e falou: "Nath, vamos fazer um media day das meninas, né, tá começando as competições e tal". Eu falei: "Vamos". Aí a gente passou um treino inteiro aí, quase 2 horas fazendo o media day delas, e eu tinha esse arquivo no Drive, com foto de todas as meninas. Nossa. Aí eu falei: "Meu, eu tenho aqui agora, vou te mandar". Aí já pedi autorização para o Loli, já enviei para eles, aí eles já selecionaram ali acho que 38 meninas. Falou: "Ó, a gente gostou dessas", né, aí eu já dei uma olhada ali e falei: "Nossa", né, tipo, falei: "De quantas vocês precisam?". Ele falou: "A gente precisa de 22". Falei: "Beleza, mas você vai tirar as 22 minha?". "Ah, não sei, a gente tá vendo outras possibilidades também e tal". Aí dessas 38 eu fiz um vídeo com elas, né, com algumas perguntas, acho que para eles verem como que elas falavam, né, a simpatia delas ali, carisma. E aí dessas saíram 30. E aí, o pessoal da equipe foi até lá, o estádio, conheceram essas meninas, e dali saíram 22, né. Do Flamengo E mesmo. as 22 saíram do Flamengo. Quando o pessoal da Dove conheceu o o projeto, né, eu faço sempre questão de colocar todas as dificuldades que a gente tem em pauta, e tudo que a gente almeja, e o que a gente faz com o pouco que a gente tem, né. E quando o pessoal da equipe de filmagem ali conheceu as meninas e conheceu o projeto, falou: "Meu, é aqui". Por quê? Qual era a essência do vídeo? Principalmente era as meninas serem, enturmadas, né, tipo, Uhum. terem intimidade, porque o vídeo mostra elas numa pré-eleção no vestiário, né, fazendo alongamento, se arrumando para o jogo. E entra uma jogadora profissional, né, que foi a Tamires e a Bia Zanerato. E a essência do filme era a surpresa das meninas ao verem as jogadoras profissionais. E foi sensacional, né, Ah, foi um imagino. dia, assim, que eu não vou esquecer nunca dos detalhes. O dia, quando a gente tem dias importantes, a gente de fato não esquece, mas às vezes os detalhes eles vão se perdendo, né, na memória. Eu fico o tempo inteiro buscando cada detalhe desse dia para que eu não esqueça, porque cada detalhe foi muito importante. Desde ver todo o set de filmagem ali, mais de 80 pessoas trabalhando, né, toda uma estrutura para as meninas impressionante, as meninas se arrumando, camarim, sabe, um enorme buffet ali para elas se comerem muito bem e se sentirem realmente artistas, né, Uhum. então, luz para todo lado. Então, tudo isso, trouxe para elas uma experiência única, né, e que eu espero que elas tenham futuramente aí mais experiências dessas, né. Mas foi a primeira para elas e para mim. E no momento que eu fiquei o tempo inteiro de longe, né, porque eu monitorei tudo, eu tenho um cuidado muito muito grande com as meninas quando elas estão sob minha responsabilidade, Uhum. porque são meninas, a gente entende que existem muitos perigos, Sim. né, por aí,
e elas estão sempre sob minha responsabilidade. Eu geralmente em jogo eu coloco mais uma pessoa que não trabalha no Flamengo, mas mais uma mulher como minha assistente para me ajudar. Tem a Giovana, que é psicóloga, mas a nossa comissão hoje ela é composta, a maioria por homens, né, que é o Pedro, o seu Paulo e o Gui. Então, limita um pouco ali, porque para elas trocarem, por exemplo, no vestiário, tem que ser mulher, né? Os homens não podem auxiliar. E aí, no dia da Dove, eu fiquei ali, principalmente que era um ambiente que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia intimamente. Eu fiquei ali igual uma segurança o tempo inteiro, para onde elas iam, eu Ia ia junto. atrás e olhando. Os pais não estavam, né? Então, total responsabilidade minha. E na hora da gravação do vestiário não me permitiram entrar, né? Aí eu fiquei extremamente incomodada. E aí falei com uma das pessoas lá, falei: "Então, mas eu fico quietinha, mas eu quero estar junto, eu quero saber o que está acontecendo e tal". E aí elas me falaram: "Não, elas não vão se trocar, não vai ter nada desse tipo e tal". Eu falei: "Então, mas eu quero estar junto". Aí elas falaram: "Ah, então eu vou colocar vocês vou colocar você na tenda dos", como que eles chamam? Contratantes. Que era ali a equipe toda da Dove, né, então a parte de marketing, tinha uma mulher lá que, pelo que eu percebi ali, ela falava espanhol, então ela não era brasileira, né, pela movimentação me parecia que ela que era meio chefe ali da galera. E aí me colocaram nessa tenda, só que eles falaram: "Olha, não pode acontecer isso, a gente não coloca ninguém da equipe na tenda do dos contratantes. Então você fica quietinha ali no cantinho para você não ser notada". Falei: "Beleza", eu fiquei lá quietinha na minha, só olhando os monitores, e tal. E aí de repente eu vi, tipo, a Tamires entrando no vestiário com as meninas, aí de ver a emoção delas, eu já até fiquei emocionada de novo, porque a emoção delas, assim, foi algo extraordinário, porque elas separaram as equipes, colocaram 2 equipes, né, de 11 meninas. A primeira equipe, a maioria corintiana, e a segunda equipe, a maioria palmeirense. Então a Tamires já era a ídola delas, né, então, tipo, na cabecinha delas é sempre Marta, para algumas Formiga e depois Tamires, né. Então, estavam todas ali, tipo, eufóricas e emocionadas e todas choraram e foi, tipo, extraordinário ver o quanto essa campanha foi significativa para elas. E ver todo o contexto do filme, né, que eles fizeram uma pesquisa que 1 a cada 2 meninas desistem do esporte por conta de críticas sobre o corpo, de preconceito, então a gente vê aí a gravidade do preconceito no esporte, principalmente no futebol feminino, que acaba tendo um rótulo de esporte masculino, né. E trazer essa mensagem, além de toda a significância que teve para nós ali nos bastidores do filme, né, é muito importante. Então, eu já percebi aí que tem acho que uns 5, 4 ou 5, filmes diferentes, que foi um dia inteiro de gravação. A gente chegou lá 8 da manhã, 8, né? 8. Saímos de lá 9 da noite, então foram quase 14 Foi um horas dia de longo. gravação, né, eu fiquei lá o tempo inteiro, a equipe ficou lá o tempo todo, a nossa equipe. As meninas trocaram, né, mas a nossa equipe ficou lá o tempo inteiro. Então foi um dia tenso e cansativo, mas hoje a gente entende que é porque elas fizeram vários cortes. E aí, na segunda meninas que aí foi quando entrou a Bia Zanerato, eu sou muito fã da Bia, né, então, tipo, aí eu já esperava que chegaria alguém, né, para elas também, mas eu não sabia quem, então quando eu vi que era a Bia, aí voltou a emoção e a surpresa. E as pequenininhas, que a maioria eram palmeirense também, Ficaram ficaram doidas. enlouquecidas com a Bia. E aí na segunda me deixaram entrar no vestiário no final, aí tirei foto com a Bia também, e conheci a Tamires, eu já conhecia a Tamires, que a gente fez um curso junto, de futebol feminino na federação, mas aí fui lá também tirar foto, levei chuteira das meninas para elas assinarem camiseta, mas, foi assim, uma experiência, extraordinária e com um significado muito forte para o futebol feminino. A fala delas ali, o que as meninas não tinham script, né, mesmo porque a surpresa e a espontaneidade delas que era
O tchan a do, essência do do filme. filme. Né? Mas as jogadoras tinham o script, né? E a mensagem que elas levaram de que o jogo é nosso, o jogo tem que continuar, e vocês não podem desistir, e é difícil, mas muitas lutaram atrás da gente aí, agora a gente tem que honrar e tem que lutar mais para que as próximas gerações aí tenham mais suporte do que vocês estão tendo. Vocês estão tendo mais suporte do que eu tive mais suporte do que a minha geração anterior, e a gente precisa preparar para a próxima. Então, isso foi muito relevante, muito significativo para mim, para as meninas, para as jogadoras, para a equipe, né? O pessoal da Dove ali, já na segunda filmagem eu já estava já no meio, sentada, com a equipe toda em volta de mim, ouvindo o que eu tinha para falar, qual eram as minhas experiências, e aí consegui contatos de algumas, então acabou sendo ali uma grande reunião de networking no final. Onde eu tinha que ficar quietinha no cantinho, acabou eu conseguindo expandir ali também até a nossa história e a trajetória do Flamengo em Guarulhos. Isso aí. Meninas, quero agradecer vocês. Eu que Estamos chegando agradeço. no final. Sofia, última pergunta para você. Expectativa com o Brasilzão na Copa. Vai ganhar, né? Vai ganhar? Hoje, com certeza. Certeza? Ó, esse programa vai ser exibido depois do jogo de domingo. Eita. O que você acha que vai, o que você acha que aconteceu no domingo? Ah, o Brasil ganhou. Ganhou de quanto? Como foi? Como foi a vitória? Narra aí. Ah, vou narrar. Tá, então comenta. O que você acha? Quem vai fazer os gols do Brasil? Vai ser quanto? Hendrick e Vini Júnior. Hendrick e Vini Vai ser Júnior? quanto, Ju? 3-1. 3-1 Brasilzão, então. 2 do Hendrick, 1 do Vini, ou 2 do Vini e 1 do 2 Hendrick? do Vini. 2 do Vini, 1 do Hendrick e do na Noruega o Haaland. É. Tá, fechou então. Prazer te conhecer. E o nosso, Sucesso. Sofia? E o nosso de domingo contra o Centro Olímpico? Ganhar, né? Quanto? 2. 2? 2 de quem? 2. Meu e um da Jovita. Um seu e um da Jovita, beleza. Seus da Jovita. Então tá bom, ó. Vai sair depois e o pessoal vai cobrar, hein? O pessoal vai cobrar. Natália, prazer. Obrigada, Vini. Obrigada mesmo. Deixa eu botar aqui na minha câmera e cortar. Galera, é isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou. Então, rolou aí durante a entrevista toda o Instagram do pessoal do Flamengo Feminino, da Natália, da Sofia. Vão lá, sigam, conheçam o trabalho que é fantástico que o Flamengo de Guarulhos vem fazendo, tanto no masculino como no feminino. E voltamos com tudo aí com o Retrancast. Logo, logo tem mais atletas e vamos dar um foco também no futebol feminino aqui, beleza? Um beijo, fiquem com Deus.